Faltam 11 minutinhos para as 8 horas da manhã. A gente fala que junho é o mês mundial da conscientização da infertilidade. E a gente recebe hoje aqui no estúdio a doutora Mila Cerqueira, que é médica ginecologista, especialista em reprodução humana. Bom dia, doutora. Bom dia, Marta. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, muitos casais não sabem, mas a infertilidade é uma doença, é isso mesmo? Exatamente. Muito importante as pessoas saberem que infertilidade é uma doença e que vem crescendo muito no mundo inteiro. As mulheres estão decidindo engravidar mais tarde. Isso é um problema para a infertilidade? Exatamente. Quando a gente fala de infertilidade, a idade é o fator mais importante. Quanto mais tarde se engravida, pior a qualidade dos óvulos da mulher e, consequentemente, mais difícil fica para se engravidar. A senhora atende muitos casais de Santa Catarina, né, de todo o estado. A infertilidade é muito mais comum do que a gente imagina. Mas quando a gente pensa nesse assunto, infertilidade, a gente pensa ser um problema feminino. E o que a senhora estava me dizendo, quando a gente conversou a primeira vez, eu achei interessantíssimo, que a proporção de infertilidade masculina e feminina é praticamente a mesma, é isso mesmo? É a mesma. Todo mundo acha que o problema geralmente é na mulher, mas a gente fala que 35% das causas de infertilidade deve-se ao fator feminino, 35% ao fator masculino, vamos botar 15% um pouco de feminino e masculino, e em 10% a gente chama de infertilidade sem causa aparente, que a gente pesquisa e não acha a causa. Mas a infertilidade masculina e feminina tem a mesma porcentagem. As causas variam muito, doutora? Variam. Com relação à mulher, a gente pode falar que a idade é o fator mais importante. Então, as mulheres estão postergando cada vez mais para se engravidar, devido à carreira profissional ou à busca do parceiro ideal, ou mesmo porque não sabem se querem engravidar. E isso está fazendo com que no mundo inteiro a infertilidade venha crescendo. Em abril desse ano, a Organização Mundial da Saúde até fez um alerta a respeito disso, onde foi constatado que 1 em cada 6 pessoas tem infertilidade, e isso está virando um problema no mundo inteiro. Né? Já com relação à infertilidade masculina, a gente pode falar que os homens também estão com dificuldade para engravidar, e eles têm muitos problemas como varicocele, uso de anabolizantes, de medicações, estilo de vida, tudo isso acaba prejudicando o homem para se engravidar. Da mulher a gente pode falar dos distúrbios ovulatórios, algumas doenças como endometriose, problemas nas trompas uterinas e até mesmo doenças genéticas. Doutora, uma mulher na faixa dos 40 anos, que a gente sabe que a nossa audiência também, né, é nessa faixa de idade, já teria problema? Eu tenho, inclusive, muitas amigas que decidiram engravidar nessa idade. É considerado tarde pela medicina? É considerado. Engravidar aos 40 anos não é fácil. Geralmente, a gente fala que a chance de se engravidar aos 40 anos é em torno de 5% ao mês. Então, as mulheres que estão perto dos 40 anos devem procurar ajuda especializada o mais cedo possível para fazer o congelamento de óvulos ou para tentar de reprodução assistida, o mais cedo possível. A gente ouvia durante muito tempo falar que o congelamento de óvulos era algo muito caro, inacessível. Só os artistas, às vezes, que a gente ouvia falar, né? Que podiam fazer. E hoje em dia isso está se tornando mais acessível para a classe média, inclusive? Hoje em dia está um pouco mais barato para se fazer, está mais acessível. E é muito importante que as mulheres novas já tenham essa consciência que precisam se planejar e fazer o congelamento de óvulos para não terem surpresas no futuro quando desejarem engravidar. Que tipo de surpresa, doutora? Então, essa surpresa de não conseguir engravidar de algum problema, né? Porque quando a gente congela óvulos cedo, e o ideal é congelar entre 30 e 35 anos, a gente pode querer engravidar aos 40, mas tem óvulos de 30 a 35 anos para serem utilizados. Né? Então, assim, quando a gente fala em óvulos com idade menor, significa melhor qualidade, mais fácil de se engravidar. Então, eu tenho 40 anos, não estou conseguindo engravidar, mas tenho óvulos congelados, eu posso utilizar esses óvulos novos para conseguir engravidar mais fácil. Falando do tratamento, é complicado, por exemplo, congelar óvulos? É difícil? É um processo difícil? Não, é um processo muito mais fácil do que muitos imaginam, né? A paciente ela tem que tomar medicações injetáveis para estimular o ovário a produzir óvulos. Isso acontece em mais ou menos 2 semanas. E aí a paciente passa por uma sedação endovenosa em 10, 15 minutinhos
o médico já consegue coletar os óvulos. E qual é a chance de sucesso nesse caso? Então, o sucesso está muito relacionado à idade, depende da idade que você congela. Por isso a senhora fala, eu dei uma observada nas suas redes sociais e a senhora frisa muito, fala bastante sobre planejamento familiar. Quando a gente fala nesse assunto, planejamento familiar, em geral a gente pensa em maneiras de evitar a gestação. Exatamente. Mas eu falo o planejamento, geralmente quando fala planejamento, todo mundo fala, usar pílulas, usar DIU, tudo para evitar. Hoje em dia a gente fala no planejamento para conseguir engravidar futuramente. Se você não quer agora, congele os seus óvulos, para que futuramente você não tenha essas surpresas de não conseguir engravidar. São vários os tipos de tratamento hoje em dia, doutora? Para se engravidar, a gente depende da doença, da causa, mas existem às vezes medicações indutoras de ovulação, que são comprimidos simples, até os tratamentos de reprodução assistida, que daí seria a inseminação artificial ou a fertilização in vitro. Como é que está a demanda no teu consultório, na clínica, você que atende casais de todo o estado? A gente atende muita gente, está crescendo cada vez mais, é bem puxado. A gente trabalha todo final de semana, a semana inteira, não tem dia. Por quê, doutora? Devido aos tratamentos, que daí a gente não tem como escolher, né? O horário que a paciente vai ovular, o horário da coleta de óvulos. E como vem paciente do estado inteiro, a gente trabalha direto. A agenda da doutora está cheia. A gente estava tentando agendar essa entrevista já há algum tempo. E não é fácil, não. Tem muita demanda. Que bom que existem, né? A tecnologia, a medicina reprodutiva está aí para ajudar os casais a combaterem essa infertilidade. A senhora falou que 10% desses casos de infertilidade é difícil identificar a causa. A cabeça conta muito também nessa hora, o psicológico? Eu acho que a cabeça conta, mas não tanto. Eu acho achado, mas não tem uma parcela muito pouco significativa. A gente vê parte aí psicológica. A gente vê bastante casos, inclusive, de casais que entram na fila da adoção e aí conseguem engravidar. Tem, sempre tem mesmo, verdade. Doutora Mila Cerqueira, para você que está chegando agora, nós entrevistamos a doutora que é especialista em reprodução humana. A gente agradece demais a sua presença. Obrigada pela oportunidade. Nesse que é o mês mundial de conscientização da infertilidade. Doutora, um ótimo trabalho para a senhora. Obrigada, tudo de bom. Lucas. Intervalo rapidinho, mas daqui